E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Johnny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje a gente vai falar sobre outro estado intersexo, no caso, a mulher XXY. Como assim, Johnny? Como assim mulher XXY, né? É claro, gente, que essa condição XXY, geralmente ela é associada ao fenótipo masculino, portanto, ter pênis, micropênis e, em alguns casos, criptorquidia, né? Porém, tem alguns casos menos comuns, eles são bem mais raros, em que a pessoa se desenvolve enquanto pessoa XXY, porém nasce com o fenótipo, no caso a genitália feminina, e alguns poucos casos com a genitália ambígua. Geralmente está associado quando a pessoa é XXY e tem uma falha no processamento do gene SOX e do gene ZFY, ou mesmo no gene SRY desse Y, né? Que daí ele tem, que é o principal gene da determinação da formação do testículo e da genitália externa, né? Masculina. É assim, como eu falei, tem diferentes formas de se apresentar essa mulher XXY, tá? A gente tem que entender que há casos onde há presença de XXY com insensibilidade androgênica. A pessoa forma lá XXY, tem insensibilidade androgênica, então ela tem um Y, às vezes o Y está funcionando, porém a insensibilidade androgênica não deixa o processo, né, de determinação do sexo, diferenciação da genitália acontecer de forma completa. Então você tem uma genitália feminina aí, por esse caso, com a presença do XXY. E como que a gente vai fazer essa diferenciação, né? A gente vai fazer a diferenciação em mulheres que são XXY, tá? Com ou não presença do gene SRY, com ou não com presença da insensibilidade androgênica. Então são esses 4 casos. Então quando a gente vai falar de mulher XY, a gente está falando de pelo menos 4 estados intersexos diferentes. Vocês entendem então que às vezes eu tô falando aqui que tem mais de 40 estados, mas os vídeos não estão dando conta disso, né? Não, mas tem menos vídeos que 40, Johnny. Mas por quê? Porque tem cada caso intersexo que pode ter mais de um estado, né? Um caso, uma mutação específica pode gerar mais de um caso. Tá? E eu falo mutação, como eu sempre digo aqui, não de uma maneira pejorativa ou ruim, porque como eu já sempre lembro, mutação faz parte da nossa espécie. A gente só chegou nesse grau de evolução humana por causa das mutações. Existem mutações que são benignas ou mutações que não fazem uma diferença, né? Que daí afetam a questão da diferenciação sexual, ou mesmo o número de dedos, ou mesmo a diferenciação e na elaboração da diversidade dos genes, isso até deixa a nossa espécie mais fortalecida, e há mutações que são ruins, como o câncer, por exemplo, tá? Mas mutação existem várias. Quando a gente vai pensar nesse primeiro caso, que são pessoas, tá, que têm presença do SRY, tá, mas apresentam femininização, geralmente estão associados a um caso de insensibilidade androgênica associado a presença do XXY, que você tem esse gene SRY no Y translocado, porém ele não consegue se manifestar com todo o poder, toda a força, porque as células são insensíveis à testosterona, ou seja, os seus receptores não funcionam, então a testosterona não se liga, tá? Então você tem uma feminização de genitália externa, a pessoa nasce com uma vulva e uma vagina, tá? Introito da vagina, podendo ou não ter a formação de genitália interna feminina. Pode acontecer de não ter genitália feminina, por exemplo, presença de útero, tá? Porém, não tem também presença dos ductos de Wolff, que formam próstata, vesícula seminal e ductos diferentes ali, né? Ok? E tem os casos que não tem o gene SRY, tem a estrutura do cromossomo Y, mas não tem esse gene. Porém, podem ou não estar associado à insensibilidade androgênica. Quando não tem sensibilidade androgênica associada, por exemplo, e não tem esse gene, você vai ter uma condição que é a mesma, esteticamente, morfologicamente falando, igual a de genesia gonadal completa XY. Então, você vai ter presença de genitália externa feminina, tá? E presença de genitália interna feminina, ou seja, com a vagina completa, presença de útero, podendo ou não podendo ter ovário, tá? Geralmente ovário policístico,
bem cístico no caso, ou mesmo gônada em fita. Quando não há insensibilidade androgênica, né, na presença ou na ausência do SRY, tá, vai ser uma pessoa com XXY, porém com fenótipo feminino ligado a outras questões, que eu vou falar agora. Quando tem insensibilidade androgênica, tá, geralmente com a presença ou não presença de SRY, você vai ter genitália interna feminina ou não, e externa feminina. Quando não há insensibilidade androgênica, daí isso vai variar, se é SRY positivo ou negativo. Quando é SRY positivo e há todo esse esquema feminilizante, mesmo sendo XXY, geralmente ela está ligada a uma mutação ou mau funcionamento de vários outros genes ligados à determinação sexual. Por exemplo, o gene SOX9, o gene ZFY que eu falei, o NRSA1, que está ligado a vários estados intersexo, o WT1, o WNT4, que é muito ligado também ao hermafroditismo verdadeiro, né? Eu já falei aqui, mas nesse caso aqui ele está em consonância com esses outros genes. Em uma pessoa XXY dá uma genitália externa e interna feminina, e também tem o gene RSPO1 e o GATA4, tá? Tem outros genes ligados também, mas geralmente nesse caso, com a presença do SRY, você vai ter infertilidade, porém com presença de útero, tá? E tendo útero você consegue fazer uma inseminação artificial. Quando não se tem o gene SRY, tá? Geralmente leva a todo desenvolvimento feminino, né? Todo. Tá? E inclusive podendo ter presença de ovário, tá? Em alguns casos ovário, como eu falei, bem cístico, né? Só que tem que ser acompanhado por causa desses cistos. Ou quando não tem a presença de ovário, não vai ter um testículo interno, tá? Vai ter uma gônada em fita ou indiferenciada, diferente de quando você tem sensibilidade androgênica associada, que pode ter um testículo que ele não vai funcionar como um testículo comum, né? Ele vai produzir testosterona, mas essa testosterona vai ser convertida em estrogênio, tá? Os casos que eu mencionei, geralmente de genitália ambígua, estão associados a casos de XXY com ou sem SRY, porém com presença de insensibilidade androgênica associada. Quando não tem insensibilidade androgênica, geralmente a genitália é totalmente feminina, interna e externa, porque a presença da feminilidade está ligada não só à presença ou ausência do SRY, mas à mutação em todos os genes que eu citei, ok? Assim, tem que ficar claro aqui que nesses casos, até com a presença do ovário, por ter muitos cistos, a grande, imensa maioria, né? Coisa de 90, em torno de 98% desses casos, há uma infertilidade, tá? Porque ou esse ovário supercístico, né, policístico com muitos cistos, ou mesmo essa gônada em fita, ou esse testículo que vai ter uma função mais feminilizante, eles não vão produzir gametas, tá? Então a pessoa vai ser infértil. Porém, praticamente quase todos os casos vai ter presença de útero. Então, com inseminação artificial, essa mulher vai conseguir engravidar, ok? Nos poucos casos que há um ovário cístico funcionante ainda, você consegue fazer inseminação artificial usando os óvulos dessa própria mulher, tá? Mas é bem raro, tá? Em ambos os casos, em todos os casos, no caso, nesses 4 tipos que eu citei, você tem que fazer acompanhamento dessa guria, dessa menina, né? Ver essa gônada, porque a chance de gonodoblastoma é muito grande. Mas isso não significa que você tem que retirar as gônadas, né? Você pode simplesmente acompanhar, tá? Para entender. Tem um caso na literatura, que inclusive vai estar na referência, dentro das referências que eu estou citando, né, de um caso de um homem que era XYY, casado com uma mulher XX, e teve uma filha XY. Por quê? Porque ele tinha uma translocação de um dos Ys dele para o cromossomo 22. Então, se você fizesse o cariótipo dele, dava que era XY, mas tinha um Y grudado nesse 22. E quando ele teve essa filha nasceu XX, olhando a grosso modo, porém tinha um Y translocado no cromossomo 22, tá? Então ela acabou tendo esse caso que eu citei, que com presença de SRY, porém com alteração nos outros genes associados e com presença, né, de útero e gônada indiferenciada.
a gente precisa entender isso justamente para entender que o corpo humano ele é diverso, como eu sempre falo aqui. Sendo diverso, a gente pode apresentar vários tipos de casos. Então, e que as coisas não se resumam apenas em meninas sendo XX e meninos sendo XY. Essa é a realidade da maioria dos indivíduos, das pessoas nesse planeta. Porém, existe uma gama de pessoas que vão sim ter performances genéticas, né, cromossômicas que saem desse padrão e vão ser homens ou mulheres, ou se eles se desejarem ser os dois ao mesmo tempo, tá? Mas a maioria são homens ou mulheres, só que com essa questão intersexo, tá bom? E assim, uma coisa principal que eu cito em relação ao ativismo, enquanto uma pesquisadora que tem lido sobre essa questão e olhado com um olhar mais humano, é que tudo que é feito nessas pessoas tem que ser consentido e esclarecido sobre essa questão. A sua condição tem que estar clara, né? Se precisar usar hormônios ou métodos cirúrgicos que sejam consentidos e se realmente são necessários, né? Lembrando que a maior parte dessas meninas vão ter identidade de gênero feminino, então vão ser mulheres XY, por isso que eu citei. Mas se tiver algum caso, essa pessoa precisa ser ouvida, né, se tem uma identidade masculina, para que o tratamento mais adequado seja feito. Enfim, se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilha e principalmente dê o seu curta aí, porque a gente precisa disso para esse vídeo alcançar muita gente, tá bom? Beijo!